Provérbios 21:15. Diz assim: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Fazer a justiça é alegria para o justo, mas espanto, não é, ou terror para os que praticam a iniquidade, para quem pratica. Né? Na versão na linguagem de hoje, diz assim: há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim, é uma joia de valor. Na edição contemporânea, diz assim: os justos festejam quando a justiça triunfa, mas para quem trabalha para o mal, esse é um dia triste. Interessante, né? Então veja só, aqui está falando sobre as reações emocionais que cada um tem em relação à justiça, né? A administração da justiça, como a gente fala, né? E isso vai depender das pessoas e do caráter das pessoas que estão envolvidas. A primeira parte do texto diz que fazer justiça é alegria para o justo. É autoexplicativo, né? Quando a justiça acontece, a gente fica feliz. Quando a justiça acontece, né? Então, traz alegria. E principalmente para quem busca viver de acordo com a justiça. Então, a justiça foi feita para me beneficiar. Então, essa passagem vai mostrar que o justo encontra alegria quando a justiça ela acontece. Quando a justiça é bem gerenciada, vamos dizer assim, bem administrada. Ou seja, é preciso aplicar a lei de forma correta e imparcial. Quando a lei é aplicada de forma correta e imparcial, o justo se alegra. E ele sente algo positivo e gratificante, porque ele diz: vale a pena viver com justiça. Quando você não vê a lei sendo aplicada de forma parcial, você se entristece. E muitas vezes essa própria aplicação da lei de forma parcial, ela estimula as pessoas a não cumprirem a lei. O maior exemplo que nós temos em qualquer sociedade, não só nossa, são que os líderes políticos sejam justos. Que os líderes políticos, eles ajam de conformidade ao que a justiça preconiza. E que se ele sai daquela linha estabelecida pela justiça, que ele seja punido. Quando ele não é punido, e em vários lugares do mundo já está provado, se a liderança política ela não é punida, a sociedade observa aquilo e aquelas pessoas que deveriam ter medo da justiça começam a não ter mais medo da justiça. Começam a não ter mais medo. Começam a cometer crimes. Porque elas pensam o seguinte: se no mais alto posto de comando, nos mais altos postos de comando de uma nação, não está alguém que é justo, por que eu deveria ser? Por que eu deveria agir assim? Não é? Se você observa que qualquer nação, isso não é Brasil, não estou falando só do Brasil, é qualquer nação do mundo. Nós temos texto até de Miqueias falando sobre isso. De juízes que são subornos, que recebem suborno,
juízes que decidem a favor do mal, isso traz problemas para a sociedade como um todo. Porque as pessoas vão viver o que a gente chama de insegurança. Só que no caso é insegurança jurídica, né? A insegurança nas leis. A lei diz, olha, você não deve matar. Aí você mata. O indivíduo matou o outro. As pessoas sabem que o indivíduo matou o outro. As pessoas sabem. As pessoas sabem. Não há crime que fique encoberto, meus irmãos. Sempre tem testemunha. Até mesmo quem matou fala. Foi eu que fiz. E aí você vê outra pessoa sendo condenada. Você muitas vezes não pode falar nada porque você vai sofrer a violência por conta de ter denunciado aquela pessoa. Né? A gente tem vários casos aí de gente que foi denunciar, querer fazer justiça e ele foi morto. Quando a gente vê isso acontecer, a gente vê que a justiça não foi feita. E quando a justiça não é feita, ela se torna uma fonte de quê? De medo, de terror, de espanto. Porque as pessoas começam a ficar caladas, a não denunciar mais. Antigamente, quando as pessoas cometiam os crimes, essas pessoas eram denunciadas e elas não iam, essas pessoas não sofriam represália por conta disso. Algumas vezes acontecia, mas não era comum. Hoje não, é muito comum. Hoje é muito comum isso. Agora, o terror, o medo, o espanto devia ser para quem pratica a justiça? Não, é para quem pratica a injustiça, comete a iniquidade. É quem é iníquo. Né? Ou seja, aqueles que estão vivendo em práticas ilícitas, práticas injustas, é que devem se ter medo. É isso que o texto está querendo dizer. Ou seja, o bem não pode ficar com medo do mal. O mal é que tem que ter medo do bem. O bem tem que prevalecer sempre. O mal é quem tem que se esconder ou que tem que não prevalecer. Quem prevalece é o bem sempre. Então, as consequências que as pessoas enfrentam por fazerem algo de errado deve gerar nelas medo e apreensão. Né? Então, na vida das pessoas, a justiça tem que ser um norte orientador na vida dos homens. As regras que nós estabelecemos tem que ser um norte. Eu não posso estabelecer uma regra que só quem cumpre são os outros, eu não cumpro. Então a crença em Deus, ela valoriza o quê? A justiça. A crença em Deus valoriza a justiça. Aqueles que praticam a iniquidade enfrentarão as consequências do quê? Das suas escolhas. Certo? E esse provérbio está nos chamando a atenção das implicações tanto emocionais como morais de quem vive justo e de quem não vive justo. E que não é justo ou quem quer viver da prática de crimes, de delito, de injustiças. E quando se cumpre, né, esse princípios éticos que norteiam a vida das pessoas, como fazer o bem, como ajudar o próximo, como não fazer nada para prejudicar o outro. Né? Porque esse princípio está permeado na sociedade, né? Essa ideia de amar o próximo, é só em você não fazer mal ao próximo, você já está demonstrando amor por ele. Né? Só em você não fazer mal para ele, você já está demonstrando amor para ele, para com ele. Então é importante que a justiça sirva de base
sirva de base, de fundamento e de princípio moral sobre a sociedade como um todo. Ela sirva de base moral para a sociedade como um todo. E isso vai trazer o quê? Satisfação e alegria. Ao contrário, não. Se nós vivermos permeados por um estado em que... Um estado que eu estou falando aqui é estado moral, tá? Não é estado ou entidade pública, governamental. É estado moral. Se a gente vive num estado moral que transgride o tempo todo essas regras, a gente vai viver num ambiente de terror, de medo, de escuridão, de não querer... Como a gente muitas vezes vê as pessoas, certa hora da noite, já não saem mais de casa. Porque o mal está buscando prevalecer. E aí você fica em casa e não quer sair, com medo de ser atingido pelo mal. Que era para ser o contrário. Mas a gente vive essa situação. Tá certo?